me cabe agora explicitar o que é este seminário. Esse seminário o seminário Livros Didáticos de História entre Políticas e Narrativas. Ele é um seminário resultante do projeto Narrativa nos Livros Didáticos de História entre Diálogos e Tensões, que é um projeto apoiado pela FAPERJ com uma bolsa Jovem Cientista do nosso Estado, uma bolsa que teve duração de 3 anos e que ambicionou, em linhas gerais, para não ser muito enfadonha e nem roubar um tempo importante da nossa importante mesa da manhã, que ambicionou fazer uma análise comparativa e com fins que se desdobram posteriormente das narrativas dos livros, das narrativas presentes nas coleções de livros didáticos aprovadas no PNLD 2011. Essas coleções são relativas a livros do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Elas possuem algumas características que não vou especificar aqui neste momento. Entre elas, uma característica bastante importante, porque a dissertação de Diego Desidério nos ajudou a conferir visibilidade, é um PNLD onde a lei relativa à história da África e história indígena mais se faz clara enquanto as suas ambições de presença nos livros didáticos, ou seja, mais estabelece critérios que devem ser seguidos pelas coleções, de forma que as coleções já precisam apresentar com clareza a presença da consideração dessa legislação. Mas não só. O PNLD 2011 ele está no meio do fluxo de um processo em que nós percebemos diferentes momentos do processo do PNLD. O PNLD, como já é bastante sabido, já é bastante historiado em diferentes trabalhos acadêmicos, o PNLD como um todo, como legislação, ele se inicia lá na década de 80 como legislação, mas de fato ele começa a se concretizar lá nos anos 90 e o PNLD de História ele se inicia no final dos anos 90. Ele é antecedido pelo PNLD de Estudos Sociais, algumas edições, e o de História vai se iniciar no finalzinho dos anos 90, com a coordenação de um dos professores presentes aqui, que é o professor Lien. Nos anos 2000, ele se reconfigura, as equipes elas vão ganhando especificidades e muitas delas são compostas por alguns dos professores que estarão presentes na primeira mesa deste evento. Não nos seria possível trazer todos os coordenadores pedagógicos, os professores representantes da área de História nas comissões técnicas, apesar de termos tentado, mas alguns dos representantes das comissões técnicas e coordenadores estavam já comprometidos ou ausentes do país no momento de realização do nosso evento. Então, não teríamos condições de trazer todos e alguns deles estavam ausentes do país. Então, estão aqui representados, especialmente na nossa primeira mesa, através do professor Oliem Bezerra, da professora Margarida e da professora Flávia Caymmi, diferentes momentos do PNLD, como teremos oportunidade de conhecer a partir das suas importantes falas. Mas, retornando ao nosso projeto, a análise comparativa dessas narrativas visava e visa dois aspectos bastante importantes e estava amparada por referenciais internos a essas narrativas, ou seja, referenciais que procuravam analisar, por exemplo, temas recorrentes nas narrativas. Então, temas recorrentes que são temas canônicos nos conteúdos curriculares de História. Então, para isso, nós precisamos fazer um levantamento dos temas recorrentes nessas coleções. Foram aprovadas 16 coleções no PNLD 2011.
Dessas 16 coleções, havia uma que não apresentava narrativas no sentido mais canônico de narrativa. Então nós decidimos separar esta coleção para termos 15 coleções mais canônicas para análise. Dessas 15 coleções, nós separamos os 47 temas que eram recorrentes em ao menos 12 coleções. Então, se mostraram 47 temas que foram, dos quais foram produzidas sínteses e dos quais foram selecionados quem são os sujeitos dessas narrativas, quais são os estopins ou os elementos deflagradores das narrativas que se iniciam nos diferentes capítulos, quais são os conceitos ou noções que são apresentados nessas narrativas. E qual era o objetivo de produzir as respostas a cada uma dessas perguntas relativamente a cada um dos temas presentes em cada coleção? Era produzir a comparação. Era que ao final nós pudéssemos dizer: é presente na maioria das coleções tal tipologia narrativa, ou a narrativa na maioria das coleções se mostra com uma natureza mais explicativa, ou uma ênfase mais factual. Então nós procurávamos perceber por onde caminhava a tônica das narrativas relativa a cada um desses temas. Não imaginávamos que teríamos problemas tecnológicos, por exemplo, a elaboração do próprio sistema, que se mostrou algo muito mais complexo do que imaginávamos inicialmente, o que retardou o processo de, conforme diziam os técnicos, população dos dados no sistema. Então a elaboração do sistema demorou mais do que imaginávamos e a população dos dados no sistema também. De modo que aquilo que nós ambicionávamos fazer, que era mais ou menos na metade do período dos 3 anos, estarmos já nos debruçando na comparação e avanços nas conclusões a respeito das narrativas, se mostrasse agora muito mais próximo ao final do projeto. Por isso, quando caminhamos para concluir o projeto, entendemos que precisaríamos fazer uma reconfiguração nas nossas metas e uma das ações que decidimos fazer foi promover este seminário, em que convidamos uma parte dos que estão aqui agora, mas também convidamos especialistas de diferentes temas para nos ajudar a analisar alguns dos resultados aos quais nós chegamos. Então, escolhemos 4 dos temas recorrentes, entre aqueles 40 e tantos, para que, a partir daquilo que está lançado no nosso sistema, ser analisado por alguns dos especialistas que convidamos, para que fosse apresentado aqui como cada um desses especialistas enxerga ou não enxerga ou questiona aquilo que o sistema, de forma comparativa, através dos seus resumos, pôde mostrar a partir dos lançamentos que as bolsistas fizeram no sistema. Então, o evento, ele, de alguma maneira, ele apresenta um momento do projeto, que não é o seu momento final. Então, junto à FAPERJ, o nosso projeto está concluindo, mas, de fato, o projeto continuará. Continuará, inclusive, porque nós continuaremos com as bolsistas fazendo um trabalho que tem se mostrado extremamente fascinante, que nós já sabíamos que seria, que era justamente entrar na segunda parte do projeto, que é nos debruçarmos sobre o que o sistema nos mostra, fazermos eventuais correções, aperfeiçoamentos daquilo que foi lançado, mas podemos perceber por onde caminham as narrativas nos livros didáticos. Isto é o que é interno àquilo que o sistema colocou, mas existe o outro lado. O outro lado é: nenhuma narrativa é construída, elaborada, publicizada sem injunções. Que injunções existem sobre a produção dessas narrativas, bem como sobre a produção das coleções que são submetidas ao PNLD? São injunções de diferentes ordens, entre elas a de um contexto político e econômico.
Entre elas, aquelas que são colocadas pelas políticas educacionais nas relações do MEC com as editoras. E hoje, muito mais, como foi mencionado pelas pessoas que abriram a mesa, por um contexto que, tanto pelo âmbito político quanto pelo âmbito econômico, entre outros, coloca diferentes restrições ou exigências para aqueles que vão produzir narrativas sobre o nosso passado ou sobre o nosso presente. Então, sabemos nós que, especialmente nos últimos anos, o MEC tem enfrentado exigências ou questionamentos sobre os caminhos das narrativas existentes dos livros, especialmente naquilo que se refere à história do Brasil, especialmente naquilo que se refere à história do Brasil recente. Fico eu já pensando os olhos atentos sobre a história recente que vivemos e como alguns e outros, alguns de um lado e outros de outro, irão cobrar do Ministério da Educação que seja contada a nossa história mais recente nos livros de história. Então, o projeto, e por isso ele foi mencionado 3 anos atrás para a FAPERJ, entre diálogos e tensões, o projeto não pensa que aquelas narrativas elas merecem ser analisadas apenas na sua internalidade. Ele entende que existe todo um contexto bastante rico, bastante tenso, às vezes bastante contraditório, que se coloca para aquele que escreve, para aquele que lê e para aquele que produz esses livros. Então, por isso, o nosso evento se organizou em torno de 5 mesas, em que nós abrimos com uma mesa que eu estou chamando que é a mesa da história e da memória, sobre esses ao menos 20 anos do PNLD de história. Ele segue com uma mesa de análise sobre narrativas, e não é à toa que foram escolhidas para a mesa da tarde narrativas sobre a antiguidade e sobre a Idade Média, que foram temas tão pulsantes na discussão da BNCC recentemente. Não foi à toa que esses temas foram escolhidos para essa mesa. Tem um link direto com as escolhas da BNCC. Amanhã de manhã com 2 temas da história do Brasil. Amanhã de tarde com uma mesa discutindo especialmente os temas relativos à relação do MEC com as editoras. E hoje, no final da tarde, não é possível esquecer uma mesa que foi montada de conversa com as professoras para pensar como as professoras escolhem, professoras e professores, mas a mesa é formada só de professoras, professoras escolhem os livros. Inclusive considerando uma pesquisa bastante interessante de uma professora de Cachoeira de Itapemirim, que fez uma pesquisa mostrando como a política municipal, muitas vezes, e aí juntam-se fatores internos e externos à narrativa, como a política municipal, na relação com as editoras, muitas vezes leva os professores a escolherem os livros A, B, C, ou nenhum deles, apenas o livro Z. Então, daí esse evento, que é um evento pequeno, nas suas pretensões, mas que tem a ambição de ser importante neste momento tão delicado que o nosso país vive e que, além do nosso espanto e muitas vezes indignação com o que está nos acontecendo, pretende ficar como um registro, e por isso a nossa pretensão de filmar, de transmitir simultaneamente, mas ontem a UERJ, a partir de ontem a UERJ ficou sem internet, mas está sendo feito um registro para transmissão posterior, porque nós entendemos que, além das expressões de indignação, nós precisamos registrar, nós precisamos fazer registros e divulgar esses registros, divulgá-los para que a nossa voz não se cale. É isso. Obrigada. Nesse sentido é que agora eu vou chamar para compor a nossa primeira mesa da manhã os queridos professores. Vou chamar pela ordem em que seus nomes aparecem aqui
numa lista histórica dos PNLDs, que eu iria mencionar, mas que eu decidi não fazê-lo. Os queridos professores Olien Gonçalves Bezerra, para quem eu peço. A querida professora Margarida Maria Dias de Oliveira, a professora Flávia Heloísa Caymmi e a professora Luiz, que vai coordenar a missa.